Enquanto você escuta esta voz, talvez já tenha votado, aceito abaixo-assinados, reclamado de corrupção e aplaudido o discurso de algum político que prometeu mudar tudo isso que está aí. Mas existe um paradoxo desconfortável. Nós mudamos governos de 4 em 4 anos, enquanto certas famílias mantêm o poder há 400. Enquanto você decide seu voto em uma cabine externa, decisões sobre guerras, moedas e crises muitas vezes são aprovadas em jantares privados, em reuniões onde ninguém foi eleito e onde o sobrenome fala mais alto que qualquer urna eletrônica. Se a democracia é o palco, essas linhagens seriam os donos do teatro, dos refletores e até do roteiro que os atores seguem. E a pergunta que vai guiar esse episódio é simples, mas perturbadora. E se, por trás da aparência de escolha, o mundo já estiver sendo controlado há séculos pelas mesmas 13 famílias? Vamos começar pela verdade aceita. Aquilo que, em certa medida, todo o mundo já ouviu falar, mas quase ninguém leva às últimas consequências. Quando falamos em famílias que controlam o mundo, alguns sobrenomes surgem automaticamente. Rothschild, Rockefeller, Morgan, DuPont, Vanderbilt. São os gigantes dos livros de história e das aulas de economia. Os pais dos bancos modernos, das grandes corporações, do petróleo, da infraestrutura. E por muito tempo, a forma mais simples de olhar para eles foi: os bilionários que deram sorte foram visionários ou nasceram no lugar certo, na hora certa. Mas vamos olhar de outro jeito. Pensa no sistema financeiro global como um relógio antigo, cheio de engrenagens escondidas. O ponteiro que você vê é o salário que entra na sua conta, o cartão de crédito, o boleto. Mas por trás dele, há rodas muito maiores. Bancos centrais, grandes holdings, fundos de investimento, corporações transnacionais. As famílias como Rothschild não apareceram no ponteiro. Eles na parte de trás do relógio, na área que algumas pessoas abrem, porque dá medo de estragar o mecanismo. No século XIX, enquanto a maior parte da Europa vivia em condições precárias, a família Rothschild já operava como uma espécie de Banco dos Reis, financiando governos, guerras e reconstruções. Onde havia conflito, havia necessidade. E onde havia necessidade, havia dependência. Não é só riqueza, é algo mais profundo. É a capacidade de decidir quem recebe crédito, quem quebra, quem se levanta das cinzas. Os Rockefeller, do outro lado do Atlântico, fizeram algo semelhante ao petróleo. Pegaram uma matéria-prima e se transformaram em um monopólio quase absoluto, ao ponto do próprio governo americano ter que intervir para quebrar o império de John D. Rockefeller. Mas o que parece uma derrota, muitas vezes, é apenas uma mudança de forma. Em vez de um colosso único, várias empresas independentes, controladas, diretas ou indiretamente, pelas mesmas mãos. É como se você fragmentasse um castelo em várias casas menores dentro do mesmo terreno. Olha de longe, parece que o poder foi distribuído. Chega mais perto. E percebe que o nome na escritura ainda é o mesmo. Essas linagens aprenderam muito cedo uma regra que a maioria de nós ignora. O verdadeiro poder não está em aparecer, mas em estruturar o tabuleiro. Enquanto as histórias oficiais falam em presidentes, primeiros ministros e ditadores, existe uma outra camada narrativa. A das famílias que constroem bancos, financiam partidos opostos, seguram ou liberam crédito para países inteiros. Se o mundo é um jogo de xadrez, os políticos são as peças que se movem, como famílias. Eles são quem desenha o tabuleiro, escolhe as regras e, às vezes, até decide quando o jogo recomeça. E é aí que duas outras linhagens menos conhecidas pelo grande público, mas igualmente influentes. Famílias do setor farmacêutico, do agro, da mídia, da indústria bélica. Sobrenomes que aparecem em manchetes, mas que surgem discretos nos conselhos de administração, nas fundações filantrópicas, nas organizações internacionais. Oficialmente, são apenas empresários, filantropos, mecenas. Na prática, tornamos guardiões de sistemas inteiros. Só que até aqui, ainda estamos falando de algo visível. Bancos, petróleo, empresas, fusões, aquisições. Tudo isso aparece em relatórios, notícias e biografias.
Mas o verdadeiro ponto de virada desta história não está sem dinheiro. A reviravolta na trama começa agora. Existe uma opinião silenciosa, compartilhada por muitas dessas linhagens, que atravessa séculos. A ideia de direito de sangue. E não estamos falando apenas de herança. Falamos de algo mais antigo, quase feudal. A noção de que certas famílias mantiveram um tipo especial de legitimidade para governar, não porque foram escolhidas, mas porque nasceram assim. Reis e nobres usavam isso de forma explícita, dizendo que seu poder vinha de Deus. Hoje, o discurso mudou. Não se fala mais em direito divino dos reis, mas sim em tradição, responsabilidade histórica, liderança global. A embalagem é moderna. O conteúdo é velho. Essas 13 famílias, em tese, não estariam brigando entre si como rivais da novela. Eles competem em alguns campos, mas colaboram em outro muito mais importante: o da manutenção de uma estrutura onde o poder real nunca sai do círculo deles. Imagine isso como um clube extremamente exclusivo. Você não entra por talento, não entra por mérito. Você nasceu dentro dele. As rivalidades existentes, mas há um pacto silencioso: não destruir o próprio sistema. E aí vem o segundo elemento do plot twist. Se o poder máximo já não é mais só sobre dinheiro, sobre o que ele é, sobre engenharia social. Quando você controla os bancos, você influencia a economia. Quando você controla o petróleo, você define uma indústria. Mas quando você controla a educação e a mídia, você molda a mente. No século XX, muitas dessas dinastias passaram a investir pesado em fundações sem fins lucrativos, institutos educacionais, grandes universidades, think tanks e conglomerados de comunicação. Em vez de simplesmente acumular capital, resultou a acumular narrativa. Se antes o foco era ter o relógio, agora era programar como as pessoas enxergam o tempo. Quem define o que é progresso? Quem decide o que entra ou não nos livros de história? Quem escolhe quais temas serão debatidos no noticiário e quais serão empurrados para debaixo do tapete? A engenharia social nasce justamente na interseção entre psicologia, propaganda, educação e poder financeiro. Essas famílias começaram a financiar pesquisas, experimentos e estratégias para entender e orientar o comportamento humano em massa. Pense por um momento. Você acha mesmo coincidente que programas educacionais ao redor do mundo sejam tão parecidos em sua estrutura, independentemente da cultura local? Ou que certos modelos econômicos e políticos sejam apresentados como os únicos possíveis, enquanto alternativas são tratadas como utopia ou ameaça? Quando a gente olha mais fundo, percebe algo inquietante. As 13 famílias, nesse nível abstrato, não estão preocupadas em qual partido ganha hoje ou amanhã. O objetivo é manter estável o sistema que garante que, seja qual for o governo, certas premissas nunca sejam questionadas. E é aqui que entra o seu papel, como espectador deste conteúdo. Se você chegou até esse ponto, é porque sente, em algum nível, que tem algo errado com a narrativa oficial do mundo, que existem peças faltando. Se essa investigação faz sentido para você, considere se juntar à nossa comunidade. Siga o canal, ative o sininho e compartilhe esse episódio com aquela pessoa que sempre te pergunta: por que as coisas nunca mudam de verdade? Quanto mais pessoas refletindo de forma crítica, menos previsíveis nos tornamos para qualquer projeto de engenharia social. Agora, vamos ao ponto mais denso. Como tudo isso afeta a sua vida hoje, de forma prática? A primeira camada é a economia, e você sente isso no bolso, todos os dias. A inflação não é apenas uma especificação técnica, descrita em relatórios de bancos centrais. Ela também é uma ferramenta. Quando a moeda perde valor, silenciosamente, você trabalha mais para comprar menos. Seu tempo de vida, convertido em horas de trabalho, vale menos a cada ano. Decisões sobre impressão de moeda, aumento de juros, resgates bilionários de bancos em crise. Tudo isso passa por instituições que, em muitos casos, são historicamente influenciadas pelas mesmas linhas empresariais e financeiras. É como se alguém pudesse, sem você perceber, mexa na régua com a qual você mede sua própria segurança financeira. Você continua correndo, se esforçando, economizando, mas a linha de chegada é empurrada alguns metros para frente, todos os anos.
E isso conversa diretamente com a segunda camada. O que você aprendeu e não aprendeu na escola. Pare e pense. Quantas aulas você teve sobre como o dinheiro é criado? Sobre a história dos grandes bancos privados no mundo? Sobre quem decide quais políticas de organismos internacionais influenciarão seu país? Em compensação, quanto tempo você passou decorando dados, fórmulas e teorias desconectadas da sua realidade financeira e social? Sistemas educacionais padronizados, muitas vezes apoiados por grandes fundações filantrópicas, criadas por essas mesmas dinastias, têm um padrão curioso. Formam bons trabalhadores, bons técnicos, bons executores. Mas relatados formam pessoas que questionam as engrenagens do relógio. Você aprende a apertar os parafusos, não a perguntar quem decidiu o desenho da máquina. Essa engenharia não precisa de censura explícita. Basta decidir o currículo. Basta escolher o que será considerado essencial e o que será tratado como perda de tempo. A terceira camada é a vigilância digital. Se antes o controle se dava por meio de forças armadas e ameaças explícitas, hoje ele pode ser exercido por algo bem mais sutil. Dados. Cada pesquisa, cada clique, cada curtida, cada segundo que você passa consumindo um conteúdo gera informação. Esses dados agregados revelam padrões de comportamento em massa, medos, desejos, pontos de ruptura, temas sensíveis. Quem controla as grandes plataformas, os servidores, as empresas de análise de dados, ganha a capacidade de prever e influenciar o comportamento coletivo. Se você sabe antecipadamente que uma população está cansada, dividida e irritada, é muito mais fácil orientá-la para certos tipos de válvula de fuga. Um novo inimigo externo, uma crise fabricada, uma pauta divisiva que faz as pessoas brigarem entre si enquanto a estrutura permanece intacta. A engenharia social, nessa fase, parece com um laboratório invisível. Nós somos os participantes. As três famílias e seus aliados seriam, em tese, os financiadores dos cientistas, os donos do laboratório, os que decidem qual experimento vale a pena. E note, não é preciso que exista uma sala secreta com todo o mundo reunido apertando botões. Basta que o sistema seja desenhado de tal forma que os interesses se alinhem. Quem questiona demais não sobe. Quem produz resultados na direção esperada é recompensado. Quem ameaça a estrutura é silenciosamente isolado, cancelado ou desacreditado. Você sente os efeitos disso quando acorda ansioso, sem saber exatamente por quê. Quando tem a sensação de estar sempre correndo atrás. Quando percebe que as grandes narrativas que guiam sua vida não foram criadas por você. E talvez a parte mais perversa de tudo seja justamente uma ilusão de liberdade plena. Nós escolhemos entre produtos, partidos, linhas de crédito, carreiras, mas relatamos as regras do jogo. É como se estivéssemos em um shopping gigante. Tem milhões de vitrines, milhares de imitações possíveis, mas todas as lojas pertencem ao mesmo grupo. No fim das contas, seja qual for a sua escolha, o dinheiro volta para as mesmas mãos. E isso nos traz de volta às linhagens, às 13 famílias, se elas de fato exercem influência sobre bancos, petróleo, mídia, educação e agora dados. Então o poder que exerce não é apenas material, é psicológico, é cultural, é narrativo. Eles não dizem só que vale dinheiro, dizem o que vale prestígio, o que vale tempo, o que vale a sua atenção. E aqui, talvez, esteja a pergunta que mais incomoda. Se os valores que orientam nossa vida são desenhados por dinastias invisíveis, até que ponto o nosso livre-arbítrio é realmente livre? Você escolheu o que acredita, ou foi cuidadosamente conduzido a isso desde cedo? Ao mesmo tempo, considerar essa possibilidade não é convite para a paranoia, mas para a responsabilidade. Porque, apesar de toda essa estrutura, ainda existe algo que não pode ser completamente controlado. A sua capacidade de fazer perguntas incômodas, de desconfiar de narrativas muito perfeitas, de construir, com outras pessoas, formas alternativas de pensar, consumir, aprender e se relacionar. Talvez o primeiro ato de rebeldia real não seja colapso de governos, mas recupere o direito de observar o relógio por dentro, ver as engrenagens
Entender quem são os relojoeiros. Se você sente que essa reflexão acendeu algo aí dentro, não deixe isso morrer quando o vídeo acabar. Explore outras fontes, compare versões da história, questione até o mesmo o que estou contando aqui. Uma curiosidade é o que mais atrapalha qualquer projeto de controle total. E se quiser continuar essa investigação com a gente, aqui na Mente Curiosa tem uma trilha pronta para você. Escolha por onde você quer começar. A pergunta que fica é só uma. Se o mundo é, em parte, um grande roteiro escrito por linhagens de sangue, qual parte de sua história você ainda está disposto a escrever por conta própria?